Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje trago comigo uma convidada muito especial com um tema muito atípico, que foi a única pessoa que eu encontrei a trazer a partir de um lugar de ativista também este tema. E hoje tenho comigo uma mãe que é profissional de saúde com pós-graduação em aleitamento materno e consultora de amamentação, dá consultas e dá este apoio tão importante às mães no processo de amamentação. Decidiu estudar e mergulhar neste mundo da amamentação porque percebeu que não havia esta representatividade de mulheres negras portuguesas a amamentar. E é lusodescendente, é portuguesa, não é? Nasceu em Portugal, mas imigrou para Angola. E percebeu também que amamentar é muitas vezes um privilégio associado a questões culturais, económicas, étnicas, e hoje o tema que nós vamos trazer prende-se muito com isto. Amamentar é um direito de todas ou é um privilégio de algumas? Então eu hoje tenho comigo a melhor pessoa para falar sobre isto, que tenho então a Daniela Jaló. Obrigada, Daniela, por estares connosco e por trazeres este teu lugar tão ativista e tão importante e tão pioneiro nesta mensagem de efetivamente tornar este direito de todas praticável, concebível, não é? Que seja uma realidade, e efetivamente tu trazes muito essa visão de que ainda não é e há um caminho para o fazer, então desmistificar isso é muito importante. Obrigada, Margarida, pelo convite. É muito bom também estar aqui contigo para falar sobre, de facto, este ativismo que despertou em mim, em particular depois de ter sido mãe, não é? Acho que nós, depois de sermos mães, estamos mais despertas para determinadas questões e sem dúvida que este momento marcante na minha vida mostrou-me que há aqui algumas particularidades no acesso a cuidados até básicos de saúde, para mães, digamos, para mães e para mulheres, em particular para mulheres negras. E sem dúvida que esse foi o meu mote de arranque para a minha formação, relativamente recente, mas foi sem dúvida o motivo impulsionador de me querer tornar mais firme neste processo e torná-lo de facto mais inclusivo para todas. Sim, isso é mesmo esse lugar da representatividade e da inclusão em processos que são aparentemente naturais, fáceis, mas que é preciso algum apoio, daí este lugar tão importante de seres consultora de amamentação, porque realmente há uma necessidade que precisa de ser preenchida também nestes processos naturais de parto, amamentação, não é? Então nós falamos muito da assistência ao parto, mas a amamentação precisa também de uma assistência, porque o que nós temos muito enraizado é uma cultura do desmame precoce, não é? E nós queremos desmistificar isso também e apoiar quem quer passar por este processo de amamentação e que realmente traz muitos desafios, é preciso muita informação, e daí esse lugar também como profissional ser tão importante e imprescindível, não é? Mas então, trazendo aqui este nosso tema de será que amamentar é uma circunstância igual para todas? Porquê que não é igual para todas? Para quem nunca refletiu sobre isto, qual é que é o fosso, o que é que nos separa, porquê que não é uma circunstância igual para todas?
Olha, amamentar por si só, em termos biológicos, é gratuito, não é? É de graça, mas os componentes que permitem que esta condição biológica aconteça depende de diversos fatores que não estão no nosso controle, não é? São fatores sociais, culturais, fatores económicos, e quando isto é analisado num todo, nós conseguimos perceber que há sociedades e digamos, há mulheres que estão mais vulneráveis a certas dependências, a certas questões que não permitam que esta gratuitidade aconteça com facilidade, não é? Portanto, eu pude perceber que primeiro não conseguia entender, quando eu fui mãe, não conseguia perceber porque é que à minha volta eu não tinha mulheres negras, africanas, a amamentar. Porque é que eu achava assim, mas espera aí, o que é que está a passar-se? Porque eu considerava que a amamentação era até relativamente fácil e era uma tendência para a mulher africana. E eu olhava à minha volta e dizia, eu não conheço uma mulher negra, uma mulher africana a amamentar. O que é que se está a passar? Porquê que não existe? E achei isso, começou-me a incomodar. Depois, mais à frente, comecei a perceber-me, em conversa com algumas mulheres, que de facto não conseguiram concretizar, porque pediam ajuda aos serviços e assistência a qualquer mulher, independentemente da etnia, mas em particular as mulheres com quem eu conversei, é que elas dirigiam-se às instituições e não conseguiam obter a ajuda que pretendiam. Porque, e as respostas na sua maioria eram, mas vocês africanas amamentam com frequência, vocês têm muito leite. E eu pensava assim, alguma coisa aqui não está certo, mas para estas mulheres aceitavam isto como normal, não é? Não era um problema. Mas eu quis investigar mais e perceber o que é que fazia com que as pessoas direcionassem este tipo de resposta, e condicionassem de facto que isto fosse um bom porto, porque na verdade aquela mulher não estava a amamentar e não importava se ela tivesse 30 litros de leite ou não, ela não estava a amamentar e era à vontade dela. E de facto nós conseguimos perceber que há questões culturais associadas à história da amamentação, como as amas de leite, que acabaram por condicionar aquilo que é a natureza da amamentação para a mulher negra. Não é? E nós temos que desmistificar que o olhar para a mulher negra como uma parideira, que é o que costuma-se dizer, que é uma mulher que já sabe parir, que já tem experiência anterior no parto, tem experiência familiar na amamentação, não é assim tão linear, porque nós sabemos que amamentar não é fácil, não é natural, mas não é fácil. Ela exige aprendizagem tanto para uma mulher branca, como uma mulher negra, para uma mulher hispânica, para qualquer uma de nós. Então todos os contornos sociais, económicos, culturais, estão aqui com muitos mitos e que minam por completo o sucesso de uma amamentação ou o sucesso daquilo que a amamentação ou uma parentalidade poderia ser para uma mulher de etnia africana, por exemplo. Sim, e tu trabalhas muito nessa área da amamentação e da parentalidade, mas como falavas da mulher parideira, eu sinto que isso começa logo desde o parto, por exemplo, com estes mitos de que a mulher africana é mais resistente à dor, então não precisa de epidural ou não precisa de, não é? Então, e quase quando uma mulher europeia quer ter um parto mais natural, associam a isso, mas acha que está
em África, ou acha que está, não é? Eu já ouvi isso, não é? Acha que está em África, ou acha que isto é assim, porque a África está muito ligada àquele lugar da mãe terra, não é? E as mulheres africanas trazem também muito essa cultura do baby wearing, não é? Também foi haver mulheres africanas a carregar os bebés, que também fiquei super inspirada. Então as mulheres africanas trazem muito essa luz dessa conexão com a terra, com a criação, mas depois isso também se vira contra elas, no lugar de não precisas de apoio no parto porque tu não é, agachas-te e és resistente à dor, a amamentação também, amamentas em qualquer lugar e bebés no pano, é quase como aquela visão da mulher africana que faz tudo com os filhos, não é? Mas não é assim. É uma visão primitiva, não é? Isso, completamente. Eu vou-te contar um episódio. Eu lembro-me de ter perto de 18, 19 anos e eu estava num transporte público com a minha irmã, e eu lembro-me de ouvir, são dois episódios, lembro-me de ouvir numa situação que alguém ao fundo dizia assim: as pretas gostam muito de amamentar. Eu não percebi na altura, muito imatura, não dei importância nenhuma, não percebi bem aquilo, e passou. Hoje consigo entender o que é que aquilo queria dizer. Também, num transporte público, a minha irmã vinha a carregar o bebê nas costas, e também surgiram assim estes comentários, isto portanto há cerca de 20 anos atrás, há 19 anos atrás. Praticamente é como se fossem hábitos e costumes muito ancestrais que acabaram por vir a trazer uma visão de que é o resgatar daquilo do que era a natureza da mulher, não é? Porque com o evoluir da mulher moderna, e principalmente do mundo ocidental, houve um afastamento daquilo que era a nossa natureza, e a nossa natureza era exatamente esta, é andar, nós somos mamíferos, é andar com as nossas crias, é amamentar, não é? E se calhar isso que tu estás a falar é agora este resgatar, e as pessoas começam a ter uma maior consciência de que isto não é para a mulher negra, não é para a mulher mais primitiva, é para a mulher. E de facto aqui dar um contorno que isto vira-se contra nós, não é? No sentido em que quando eu emigrei para aqui para Luanda, eu pude também ter uma visão paralela do que estava a acontecer, e eu cheguei a ter a observação do pediatra que mas você não precisa estar a amamentar até tão tarde, porque isso é para as mulheres da província. Sim. Estamos em Angola, ou seja, a própria comunidade médica, a profissão, os profissionais de saúde estão também contaminados com esta cultura de desmame, esta cultura de desmame que foi criada, de que, ok, você é uma mulher que tem acesso a esta clínica, então você já tem um nível de vida um pouco melhor, não vive na província, então você não precisa de amamentar tanto tempo. Sim. Mas aqui não estamos, neste momento é a realidade que eu encontro. Eu vim, quando fui mãe, vim de Portugal, não é? E deparei-me com esta realidade, entretanto chego aqui a Luanda e vejo um afastar, ou seja, eu acho que é o contrário. Em Portugal estamos a reconectar, a resgatar, e aqui em Angola estamos a viver os efeitos dramáticos, eu diria, da cultura do desmame, muito por causa daquilo que é a ideia de que a mulher negra agora já não precisa disto, porque nós somos tidas de outra. Nós temos que recuperar aquilo que não fomos o tempo anterior. Sim. Eu não sei se
claro o suficiente. Completamente, e eu sinto que é muito esta coisa de agora querer ascender num status, não é? Como se o parto natural, ou seja, sem intervenção nenhuma, fosse uma expressão de uma escassez de recursos. O mesmo como amamentar, ou seja, eu dou dou o meu leite porque não tenho outras alternativas, não é? Então nós agora queremos, e sinto que pelo que tu descreves dessa realidade, é quase uma compensação de agora já estamos noutro nível, já não precisamos disso. E eu já ouvi também aqui em Portugal estes casos de mães que começam a diversificação alimentar de uma forma precoce, ou seja, aos 4 meses, não é? Que é suposto o aleitamento materno ser exclusivo até aos 6 meses, mas aconselhadas por profissionais de saúde a introduzirem a alimentação complementar aos 4 meses, também nessa ótica de ai não, mas esta visão de amamentar 6 meses exclusivo é por falta de agora tem outros recursos que até são melhores para o bebê, não é? E depois perdemos a origem, perdemos essa noção de que o melhor para o bebê é aquilo que é natural da mãe, não é? E então fica muito distorcido esta visão centrada no bebê para nos focarmos numa coisa mais fora de o que é um sinal de status. Isto faz-me lembrar quase aquela geração em que as mulheres a fumar era uma afirmação, não é? A mulher que tem uma carreira, que fuma, não é? Quase como esta visão de uma emancipação associada a maus hábitos, não é? A uma desconexão com a saúde. E havia muito essa visão, não é? Do tabaco também estar associada a esse estatuto mais elevado, não é? E agora nós estamos no outro lado, não é? Que realmente, para mim o estatuto é esse lugar da saúde, é esse lugar da conexão com a natureza, mas que devido a estas questões de associar riqueza, pobreza a determinadas práticas, depois acaba por ficar aqui uma grande confusão do que é efetivamente a origem, o que é efetivamente a saúde, não é? O que são os hábitos saudáveis centrados no bebê, para além daquilo que é no bebê e na vontade da mãe, não é? Então, Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que nós estamos a viver uma inversão de realidades, não é? Porque a Europa, o mundo ocidental está neste caminho, nesta bravura de recuperar esta tendência que tu também agora descreveste, e a África está no sentido, ou em particular Angola, está a tentar, não, está a perder, não é? A perder aquilo que já foi o que nós tínhamos, não é? A perder no sentido em que nós estamos sempre na sombra daquilo que é o mundo ocidental, não é? O mundo ocidental passou-nos esta imagem que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que estar pronta, e as empresas só querem isto de nós, não é? O mundo só quer que a mulher esteja pronta, disponível para produzir. E de facto, enquanto não existirem estas políticas sociais e voltadas para a família para nos proteger, nós vamos ter sucessivamente a perda destas características e digo em particular para países em desenvolvimento. Não é? Por todas as questões que nós já sabemos, em particular para países em desenvolvimento, esta inversão de práticas coloca muito mais em risco a saúde dos bebés e da mulher. Nós estamos a falar a centrar-nos na necessidade do bebê, mas sendo também uma vontade daquela mulher, nós estamos a falar de saúde para os dois, não é? Portanto, em países em desenvolvimento, estas práticas podem ter um mote muito mais prejudicial, por todos os motivos que nós já sabemos. Sem dúvida que a amamentação protege o melhor interesse de bebés e das famílias, não é? Mas olha, dizer-te que
nós não temos números em Portugal, não é? Assim como em relação à violência obstétrica, nós não temos números em Portugal sobre as mulheres africanas, as mulheres lusodescendentes. Não temos em relação à amamentação, não há números. Sabemos que as mulheres negras são mais discretas nesta prática da amamentação. Isto também pode ser um dos motivos de não termos números expressivos, não sabermos, mas nós temos que ir muito ao encontro daquilo que são as evidências já estudadas em outros países. Temos noção de que a assistência para a mulher negra é sempre inferior à assistência para a mulher branca. Por isso é que nós temos o abandono, não digo o abandono, mas temos menor número de mulheres a amamentar nos Estados Unidos e no Brasil, mulheres negras a amamentar nos Estados Unidos e no Brasil, e isto em Inglaterra também, e isto obriga-nos a ter que olhar para os nossos números, para a nossa realidade e tentar perceber o que é que se está a passar, como é que Portugal está. Não é? Como é que está? Aqui em particular em Angola, nós sabemos, nos países africanos, sabemos que se amamenta por mais tempo, ok? Mas sabemos que esta amamentação não é feita de forma exclusiva até aos 6 meses. Sabemos que ela anda ali entre os 3 e os 4 meses. A Unicef indica que temos somente 36% dos bebés amamentados até aos 4 meses de vida. 36%. Sim, isso é mesmo uma realidade que precisa de ser cuidada. Mas diz-me uma coisa, da tua observação, tu sentes que, podes falar do caso português ou aí em Angola, as mulheres negras que querem amamentar, o que é que lhes falta, não é? Porque é que se torna um privilégio, o que é que lhes falta, não é? E se não querem, é realmente associada a essa ideia de que já passaste um escalão desse, já passaste para outro lugar, já não precisas estar nesse estado tão primitivo, não é? Não querem por esta destruição, ou até querem, mas não conseguem, por questões, não é? E aqui dirás tu melhor do que eu, o que é que leva a uma mulher que quer amamentar, uma mulher negra, de ter menos acesso a isso, ou menos possibilidade de se ingrar nesse processo quando comparada com uma mulher branca? Sim, primeiro temos que falar sobre o atendimento em termos de profissionais de saúde. É uma assistência que não é direcionada para o interesse da mulher negra, não é? É uma assistência que peca por... Portanto, primeiro, padronizar, a assistência em amamentação não é atualizada, não é a melhor. E então, portanto, só por aí nós temos o princípio do insucesso. Depois, no contexto em que a mulher regressa à casa, este acompanhamento não é feito, primeiro porque muitas vezes ela não tem condição económica para chamar um serviço a casa que lhe faça o apoio à amamentação, e só por isso já constitui dificuldade. Uhum. Isso já faz com que tenhamos aqui um desfazamento daquilo que é a necessidade de acompanhar a mulher. Depois temos as questões culturais, não é? Temos as questões culturais que ainda se fazem crer de que a mulher não precisa portanto, não tem leite fraco, a mulher...
a história familiar daquela mulher, o facto dela, da mãe ou a avó não ter amamentado, faz com que é muito, muito forte esta questão, e acredito em particular aqui em Angola faz muita diferença a mulher, a história familiar da amamentação daquela família. Uma questão que me surgiu também é esse lugar do acesso à informação, não é? Aqui mais num contexto de educação, porque realmente as mulheres brancas também estão muito sujeitas a esses mitos de o teu leite é fraco e tudo mais, mas o facto de podermos ter um acesso à educação mais aprofundado também nos ajuda a desmistificar mais isso. Diz-me se isto é visível para ti ou não. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos pensar o seguinte, nós estamos num país, e vamos remeter-nos a Portugal, estamos num país em que temos pouca representatividade em todas as áreas laborais. É muito importante nós materializarmos que a minha comunicação faça sentido em todas as pessoas, não é? E que eu visualize e me identifique com quem me está a comunicar e a falar de uma realidade que me diz respeito. Esta comunicação, este acesso à informação, se não for dada de forma clara, se não for dada de forma com representatividade, não é? Que faça inclusão, porque a percepção que eu tenho é que esta comunicação é feita e é dada de forma privilegiada, não inclui as comunidades. Ok? Nós não vamos aos bairros falar da amamentação. Quem é que está a amamentar nos bairros em Portugal? Nós não sabemos. As etnias ciganas estão a amamentar em Portugal? Nós não sabemos. Comunicação é que nós estamos a ter, que informação, sem dúvida, a informação é o que vai ditar, a informação não muda hábitos, mas altera comportamentos, não é? E se nós não estivermos a fazer o investimento na informação, não é? Se nós não estivermos a comunicar de forma inclusiva, se nós não colocarmos representatividade na forma de comunicar, de que maneira é que nós estamos a querer passar as informações? Somente de forma privilegiada. Quem tem acesso a estas informações? Quem são as pessoas? Como é que estamos a comunicar? No centro de saúde estamos a falar, estamos a usar imagens de quem? Bebés brancos, somente? Estamos a usar imagens de quê? De mães grávidas brancas? Então, isto pode parecer liviano, mas mais uma vez eu vou resgatar o que eu disse atrás. Quando eu iniciei a minha jornada na alimentação, em 2016, eu quis procurar informação e eu só encontrei informação que fez-me sentir confortável no Brasil. Em Portugal eu vi diversas páginas espetaculares, mas eu não me identifiquei com nenhuma. Eu não vi nenhuma comunicação inclusiva, não vi imagens de mulheres negras, que eu pudesse dizer, ela é a minha imagem, ela consegue, eu consigo. Uma identificação, não é? Que a pessoa se identifique com a informação e sentir que sim, isto encaixa-se para mim, não é? Porque realmente isso é uma questão, tu estás a falar, isso é uma questão que para mim nunca se pôs, não é? Então isto mostra logo esse lugar de privilégio, não é? Tudo o que eu vi de parto, tudo o que eu vi de amamentação, não é? Há essa identificação, tu sentes que estão a falar para ti, não é? E quem está noutro lugar, que aqui, não sei se é por questões de racismo neste caso, mas isto é para tudo, não é? Por exemplo, mesmo com a transexualidade, também onde é que está essa representatividade?
onde é que está esse lugar de mães transexuais a amamentar? Onde é que está esse lugar de, não é, de vários setores, não é? Ou às vezes, por exemplo, mulheres com um peso acima também, a mostrar essa possibilidade no parto, num parto natural, não é? Onde é que há, parece que é tudo aquele modelo de tudo isto é falado para aquele formato de Barbie, não é? A mulher cisgênero, a mulher europeia e branca, não é? A mulher com uma estatura física dentro daquilo que é expectável também pelos padrões da beleza, então parece que esta comunicação é toda para essa mulher, não é? E quem não se encaixa nisso, ok, mas eu com este peso, o parto natural é para mim, não é, sendo negra, a amamentação é para mim, ou eu sendo transexual, isto é para mim, não é? Então não há essa, como tu dizias, essa inclusão para que a informação chegue, porque isso são símbolos, tu estavas a falar de símbolos, onde é que está uma foto, e eu recordo-me até quando estava a fazer as aulas e os PowerPoints do meu programa, de preparação para o parto, eu recordo-me de ir procurar fotos de amamentação e ver efetivamente pele a pele com pais negros, e aquilo fez-me um clique de ok, isto se calhar faz sentido porque isto não é muito normal, não é? Não é muito representado. Então, para mim, quando eu vi essas imagens, até a mim me fez um clique, não é? Estando neste lugar privilegiado. Tinhas pensado, nunca tinha-te sugerido, nunca tinhas pensado dessa forma, não é? Porque estás tão nós estamos tão habituados a estar num padrão que quando sai da norma e pensamos, realmente eu nunca tinha visto isso, nunca tinha pensado. E vamos até falar até há bem pouco tempo, há cerca de 6 meses, saiu o primeiro Atlas de Anatomia com imagens negras. O primeiro bebê, placenta, desenhado, útero, portanto, o útero, o feto negro. Uau. Isto foi para mim, até eu própria, enquanto negra, eu olhei para aquilo e disse, eu nunca tinha pensado nisto, eu nunca tinha visto, pensado que fosse, também não há ali nenhum bebê negro para meter. E, portanto, ver o quão é importante tu teres uma comunicação que fale de ti, porque cada um de nós é único e individual, e temos que pensar que, e particularmente nos profissionais de saúde, as práticas que são adequadas para mulheres não negras não são as mesmas para as negras. Nós temos ainda imensos profissionais de saúde a desvalorizarem sintomas que mulheres negras revelam ter, porque não é o padrão, padrão em termos fisiológicos e anatómicos da mulher branca. Tu não podes tratar uma mastite de uma mulher negra por dizer, mas não tem rubor, não tem vermelhão, então não é uma mastite. Uau, nunca tinha pensado nisso. Já são N situações dessas que têm acontecido, que eu tenho, e desde que comecei nisto eu recebo relatos todos os dias de mulheres, e estas questões têm que ser trabalhadas. As mulheres têm que, os profissionais de saúde têm que tornar a sua comunicação cada vez mais inclusiva e ampliar os seus estudos, porque nós somos anatomicamente diferentes, cada mulher dentro da sua particularidade é anatomicamente diferente, mas em termos étnicos nós ainda temos ainda mais diferenças. Então é interessante porque eu aqui em Luanda tenho de A a Z, e tu podes acompanhar as minhas publicações, eu tenho mulheres negras, mulheres brancas, mulheres mais claras, mais escuras e mamilos incrivelmente inspiradores
que já dá para montar ali imagens que provavelmente são poucos os estudos que estão a ser feitos para a mulher negra, e é estas particularidades que nós temos que acabam por ser um privilégio somente para as mulheres brancas que não forem tidas em consideração. Então, é do que mais nós estamos a falar de privilégio, é privilégio de não ter um privilégio, porque é que é mais difícil para a mulher negra, porque ela não está privilegiada no que diz respeito à comunicação para ela, não é direcionada para ela, não existe representatividade, o profissional de saúde não presta a assistência necessária por questões culturais e se calhar, digamos, estruturais, não é? Um racismo estrutural que a gente já sabe. Em relação à parentalidade, não é? Transpondo agora esta questão da amamentação para o lugar da parentalidade, o que é que tu notas diferença também aqui entre mulheres brancas, mulheres negras, Europa, África, nessa questão da parentalidade, este acesso a uma parentalidade mais consciente, também é uma coisa privilegiada? O que é que tu sentes também em relação aqui à questão da parentalidade? É um assunto delicado, não é? Porque nós estamos a falar de questões culturais e há algumas questões culturais que não se questionam, não desta forma, mas de facto a parentalidade não era uma realidade para a mulher negra, não para mim. Sentia que nada do que era praticável, desde o baby wearing, o BLW, por exemplo, o baby wearing, BLW, por exemplo, as abordagens mais pedagógicas de Montessori ou Pickler não eram direcionadas para bebês ou para mães negras. Porque nós carregamos com muita intensidade uma educação, uma ideia de que nós somos mais duras na educação, temos uma herança de uma educação mais tradicional, e que o transitar desta educação mais tradicional tem um peso muito grande para nós, porque também acarreta a nossa história, não é? A mulher negra era muito dura com os seus filhos, e não era porque é da nossa natureza, como muitas vezes nos fizeram acreditar que nós somos brutos ou somos agressivos. Esta dureza com os seus filhos tinha muito a ver com a necessidade que ela tinha de impor a sua força, a sua educação para o filho, para que ele fosse obediente aos servos brancos. Então, e muita gente não sabe disto, esta força que a mulher negra colocava sobre a educação, sobre os filhos, era o medo, o receio que ela tinha de que os filhos não soubessem cumprir ou não fossem obedientes aos seus servos. Então nós temos uma conotação, carregamos uma herança muito grande disto, e faz-nos muitas vezes, não haver esta representatividade faz-nos muitas vezes acreditar que a nossa tendência, o nosso carreirinho é aquilo. É tão interessante isso que estás a mencionar, e eu sinto que há realmente essa expressão aí ainda resquícios, não é? E expressões desse lugar da escravidão, eu sinto, e que para um lugar europeu veio muito também com a industrialização, não é? Então agora é quase como se nós fôssemos, eu sinto que esta educação mais
autoritária, não é? Tem a ver também com esse lugar de tu te manteres, como é que é de explicar? Nessa fileira, não é para tu ires trabalhar para linhas de montagem, não é? Mesmo até nos partos também parece, mesmo os profissionais de saúde que estão a trabalhar como pessoas, parece que é uma linha de montagem que está a acontecer ali. Então eu sinto muito que esse lugar do autoritarismo tem a ver com isso de uma educação também para esse lugar da escravidão, com a falta da soberania, não é? Com a falta do poder pessoal, e esse poder pessoal vai ser algo que te prejudica não é? Nesta entrada neste mundo de escravidão, independentemente daquilo que nos escraviza, não é? Se é a industrialização, se é, não é? A forma como nós vemos que vamos evoluir, mas eu sinto que agora já estamos a transpor esse patamar, mas eu sinto que até mesmo nas nossas... até mesmo com os meus pais, os meus avós, e mesmo na minha educação eu sentia que era muito isso de tens de obedecer e tens de responder a isto, porque a seguir vais estar sob um sistema que também precisas de obedecer, não é? Então eu tento trocar muito este lugar de obedecer por um lugar de respeito, que é diferente. Uma coisa é obedecer, outra coisa é respeitar, e o obedecer traz-me sempre esse lugar de quase... Eu também nunca tinha refletido muito sobre isto, mas estás a abrir esse lugar que é interessante de pensar como essa obediência é uma obediência a quê? A um servo, não é? E o que é que estamos a servir, na verdade? Estamos a servir um sistema que nos engole? Estamos a servir o quê, não é? A nós próprios não deve ser, não é? Porque às tantas estamos muito mais distanciados daquilo que é a nossa natureza, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a autenticidade, não é? Então... só que é interessante como a tecnologia e a indústria também veio nesse aumento do status, não é? Nesse lugar de agora é tudo tecnológico, e a tecnologia ser uma visão de status, parece que esse autoritarismo também eu vejo muito. Então nos parques infantis eu noto que, e vamos falar aqui também de estereótipos, que é aquela mulher com uma aparência mais executiva, não é? Que chega ao final da tarde para dar um saltinho ao parque com os filhos depois de um dia de trabalho, e aquela mulher executiva de blazer, de cigarro, que traz essa visão que nós falávamos inicialmente de executiva, de status, de emancipação feminina por práticas que não são propriamente a ligação à nossa essência, não é? Porque senão não iríamos para esses vícios de tabaco e vícios de trabalho, não é? E a dureza, eu vejo essas mulheres muito rígidas também nesse lugar, mesmo até nos parques, um lugar criativo, não, tens de descer pelo escorrega assim, tens de andar no baloiço assim, não é? Então essa dureza, e novamente eu não sei se isto traz aquilo que tu dizias de África estar assim na sombra da Europa, como tu dizias, isso certamente consegues explicar melhor do que eu, e são quase práticas que nós mantemos esse lugar de escravidão, agora com coisas que aparentemente são mais sofisticadas, mas que no fundo o nosso poder pessoal está lá em baixo à mesma, não é? Então não sei se te faz sentido, nunca tinha refletido muito sobre isto, mas tu estás mesmo a abrir aqui àquilo que é uma visão mais aprofundada sobre a nossa cultura, sobre aquilo que é a ligação à terra ou a desconexão a ela, não é? E a mulher africana traz muito essa ilustração também. É verdade. E tu deves ter, já deves ter visto a ideia da mulher africana, em particular em Portugal, é aquela mulher que sai às 5 da manhã, apanha o transporte, vai com o bebê nas costas muitas vezes, vai trabalhar,
pensa, ela tem um sem fim de responsabilidades e de preocupações que acarreta com ela logo naquela manhã, naquela hora, e ela resolve o assunto todo ali naqueles seus trabalhos, não é? E mesmo assim é ela que toma conta de toda a carga familiar e a responsabilidade familiar, que no fundo é exatamente o que acontece para todas as mulheres, mas ela acaba muito por colocar toda a força, toda a imposição, porque se não for assim, é aquilo que tu dizes, se não for assim, o que é que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer, mas não é sobre o impacto sobre si mesma, é sobre o que é que vai acontecer com a sociedade, o que é que a sociedade vai exigir daquela pessoa que não cumpra com aquela, com aquilo que ela está a passar, não é? Com aquilo que é a ideia dela de cumprimento. E de facto, mas começa cada vez mais a haver um movimento generoso de jovens como eu, mais, com um olhar mais amplo, mais desperto para a parentalidade, com uma calma maior, com um respeito maior para a parentalidade, mas é necessário cada vez mais haver uma comunicação mais ampla também, inclusiva para isso, para que esta necessidade de educar com respeito, esta expressão educação com respeito deixa-me um pouco desconfortável, porque no fundo todos queremos respeitar, mas é uma educação mais afetuosa, que seja para todos, não é? Eu Porque esta sinto que aí tem a ver com o autorrespeito, é uma educação, não é? Quando nós nos respeitamos a nós também vamos ter mais facilidade de respeitar o outro, porque quando nós estamos num lugar de sobrevivência, nós estamos focados em nós. Eu quando estou num lugar de dor para mim, eu não consigo atender às dores de ninguém, não é? A minha filha pode estar a berrar, mas se eu também estou com a minha criança interior assim nesse lugar, se eu estou com as minhas dores, eu não consigo estar com mais ninguém. Se eu estou num lugar de sobrevivência, eu estou só num lugar egocêntrico, porque estou a lutar pela minha sobrevivência, não é? E essa imagem que tu trazias da mulher em Portugal, a mulher africana que sai de manhã com os filhos, e também eu consigo, isso para mim também me trouxe assim uma luz, não é? Porque realmente há as mulheres africanas em Portugal também tendem a estar em lugares no mercado de trabalho onde trabalham mais horas, onde aqui uma troca de tempo e dinheiro, não é? Onde recebem pouco e trabalham muito ou com muito esforço, não é? Então, se eu sinto que se para nós, mulheres brancas, e estou agora a falar de mim, não é? Se eu sinto que para mim sair de tudo isto e criar o meu negócio para poder estar com a minha filha, poder me respeitar nos meus tempos, para também a conseguir atender e sair dessa sobrevivência, dessa autossobrevivência e desse egocentrismo, não é? Se para mim isso já é transcender com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu vivi, não é? Eu imagino para uma mulher africana essa emancipação. Não sei, eu nunca tinha pensado sobre isto, estás-me a trazer mesmo muitas coisas novas, porque se eu sinto que para mim isto foi um salto de fé, tendo eu representatividade, não é? De que já vi várias mulheres assim também como eu a fazer isso, para uma mulher africana, e diz-me que tu também, eu sinto que tu estás nesse salto também, não é? Trabalhas com o que amas, tens essa noção da parentalidade, da amamentação, não é? Do que é a saúde, do que é o resgate daquilo que importa, daquilo que é a nossa natureza. Então, como é que é esse salto para ti? Como é que nos libertamos? No fundo é sair desse lugar de escravidão interna que nós aprendemos como algo... É que essa escravidão interna é o nosso estado contínuo de sobrevivência.
nós fomos educados para estar neste estado de, é o que tu estavas a dizer, se eu estou a cuidar de mim, eu não posso cuidar de mais ninguém, mas estas mulheres estão continuamente em estado de sobrevivência, elas têm que estar sempre a cuidar delas mesmas, porque as condições são muito mais desafiantes, são muito mais adversas e têm que estar sempre a cuidar delas mesmas, mas o delas mesmas é cuidar de tudo à volta. Não é? Claro que agora as gerações, a minha geração já começa a estar ligeiramente mais aberta, é uma geração que já está liberta, é uma geração que já é mais alfabetizada, é uma geração que já tem uma escolaridade maior, já estudamos, continuamos a não ter as mesmas oportunidades de emprego, mas essa é outra questão, mas de facto nós ainda somos a geração que carregamos esse título das nossas mães. Eu carrego e nunca me vou esquecer que o meu pai sempre me disse: uma negra tem que fazer sempre a dobrar. Tu tens que fazer sempre a dobrar. Eu nunca me vou esquecer disso e eu levo isto até hoje, sempre. Em tudo o que eu faço, eu sei que eu tenho que fazer a dobrar. E quanto a isso, só mais ou menos assim aos 27, 28 anos é que eu aceitei este facto como um anel de sobrevivência, porque até então eu vivia contrariada, porque eu não queria entender esta mensagem, pensava, pá, estás-me a querer transmitir uma experiência tua pessoal, e isto comigo não tem que ser assim, mas sem dúvida que ao vivenciar as experiências, elas foram conduzindo para esta realidade e sem dúvida que foi muito difícil me destacar ou me afastar desta herança, desta pressão toda, para estar no lugar em que eu estou. E indo àquilo que tu disseste, é resgatar, é conhecer-me, ter o maior respeito por mim mesma enquanto pessoa e saber que eu tenho um valor incrível, acima de tudo isso, porque eu acho que nós afrodescendentes vivemos muito condicionadas com isso, não é? Nós não levamos muito tempo a acreditar que nós somos tão importantes quanto qualquer outra pessoa, e então quando eu descobri que esta importância, que eu tenho um valor incrível e que o meu trabalho, que a minha forma de estar acrescenta valor à vida de qualquer outra pessoa, acrescenta valor, e principalmente a minha profissão, a profissão já como sou profissional de saúde, já aí o facto de ter esta profissão já me dá, faz-me pensar, não, eu estou a fazer uma coisa, trabalho nisto e eu sou a pessoa certa para fazer isto, eu acrescento valor às minhas ações, às minhas práticas, e quando eu começo cada vez mais a entender, não, isto é para mim, eu também posso fazer isto, eu também vou passar esta mensagem a outras pessoas, eu também, quando eu consigo fazer isto e criar uma mini aldeia, trazer estes não são hábitos, mas estas novas abordagens que nós temos acesso, não é? As abordagens alimentares para os bebês, o contacto pele com pele que as pessoas, que são coisas que nós já fazíamos, mas desconstruímos, não é? E resgatar estas coisas todas, o baby wearing, estas atividades Montessori que eu comecei muito pequenina com a Beatriz a mostrar à comunidade, tudo isto, as minhas pessoas começaram a perceber, pá, fogo, ainda bem que tu estás a fazer isso. Ainda bem que tu estás a mostrar-nos isto também é para mim, isto também é para nós, estás a ver? Então quando são estes pequenos alimentos para a alma que me fazem a continuar a acreditar, e mesmo que não existisse, eu acredito, neste momento já estou numa fase da minha vida em que eu acredito sem dúvida que eu acrescento valor e que eu tenho valor em qualquer circunstância da vida, mas para isto foi um percurso, foi um caminho, porque como te disse, nós herdamos uma série de preconceitos, e aquela frase do meu pai é uma frase que
ela tem dois bicos, ela empodera-te, mas ao mesmo tempo deixa-te a pensar. E claro que esta mensagem é uma mensagem muito direcionada para a mulher que vive, que seja lusodescendente, que vive em Portugal, que seja africana e que provavelmente vai se identificar com isto. Não é para todas, não é? Mas na sua grande maioria, e acredito que tu deves já ter visto alguns perfis de raparigas negras, por exemplo, uma africana, a Sandra Baldé, é uma mulher ativista que tem vindo a alertar sobre esta necessidade, este resgate, e é assim que nós vamos conseguindo neste caminho desconstruir e cada vez mais passar aos nossos filhos que é possível um mundo igual para todos. Eu quero acreditar nisso, que sim, com muito custo, mas e acreditar que de facto há privilégios e quanto a isso nós não temos como mudar sozinhos, mas eu acredito que o nosso trabalho passa por um despertar de consciência e usar muito as nossas plataformas de forma a trazer esta equidade, não é? Porque nós não podemos falar de ativismo feminino se não incluímos todas as mulheres aqui dentro, e todas as mulheres são todas as mulheres. E estamos a falar disto e por acaso eu sempre fui assim, sempre, desde pequenina, que sempre tive esta noção, esta necessidade de trazer inclusão, sempre fui assim. Lembro-me em particular com colegas, com mulheres ciganas, que era uma outra coisa que eu gostaria muito de estudar e saber, mas não estou aí, não posso fazer, mas é um desafio que deixo para sabermos mais sobre isso, como é que estamos nesse sentido. Sim, e porque tu, ao ouvir-te falar, eu estou a trazer muito aquela frase célebre de a simplicidade é a maior forma de sofisticação, não é? E eu sinto que nós perdemos isso e parece que temos de ter muita coisa, de ter, não é? De substituir muito um processo natural por um processo mais mecanizado, mais intervencionado para parecer mais sofisticado, não é? E eu também senti isso quando tu disseste esse lugar, quando tu, o facto do teu trabalho também te apoiar nessa noção do teu valor, mas eu sinto que isso é algo que tem de estar latente antes do teu trabalho, porque se não houvesse esse teu reconhecimento do teu valor como pessoa, também não terias chegado e desenvolvido o trabalho que estás a fazer. Portanto, não é por referência, não é? A simplicidade é isso, é a sofisticação e o lugar e o valor inerente a cada ser humano está nessa simplicidade de simplesmente ser, não é? Como um bebê, o valor está na vida dele, não está no que ele faz, não está nos apetrechos, não está, não é? É na simplicidade e parece que essa simplicidade de viver, que essa conexão a nós ficou muito ligada a uma coisa muito primitiva e que agora já não precisamos disso e que a sofisticação agora é outra coisa, mas que nos distancia muito de nós, não é? Então eu também sinto que tu partes desse lugar de tornaste o teu trabalho nesse lugar também que te potencia porque tu reencontraste primeiro isso em ti, então não é preciso nós termos um trabalho que nos dê um determinado título para reconhecermos algo que está em nós, é através desse reconhecimento do que está em nós que nós depois criamos os títulos que quisermos, inventamos novos títulos, não é? Então não parte do teu trabalho, parte de ti e esse teu lugar interno, essa tua simplicidade, essa tua origem é que está manifestada depois na vida que tu crias, na parentalidade, no trabalho, não é? Então para mim é muito este devolver a simplicidade, devolver a autenticidade, e quando a pessoa se liga a isso e respeita isso,
então nós podemos avançar para outro lugar, de se calhar a escravidão neste trabalho, se calhar a escravidão não me está... não me está a servir, e isto até pode ser uma visão, se calhar, de quem teve esse privilégio de se libertar de muita coisa, não é? Mas tu estás aqui também a trazer essa representatividade que tu também transpuseste isso em ti, apesar de ouvir sempre esse lugar de uma mulher negra tem de fazer a dobrar, mas essa sombra ser transformada em luz, então fazes a dobrar e também o teu impacto é a dobrar e não é? E tudo aquilo que tu querias, o ativismo eu sinto que é a dobrar também, não é? É o impacto que tem uma mulher africana chegar ligada à sua essência e mostrar que faz diferente e transformar essa sombra histórica em luz, isso tem um impacto também muito maior do que, não é? As europeias já estão a fazer esse, não é? Já somos muitas, então... Pois é, aquilo que eu estava a dizer é um ativismo, falarmos de um ativismo ou de um feminismo, o feminismo em si não incluía as mulheres negras, não é? O feminismo eram aquelas mulheres brancas e as negras continuavam em casa a cuidar dos filhos das brancas, não é? Sim. É duro de dizer, mas a verdade é esta, e nós estamos agora, sim, juntas, agora sim, como nós despertamos, e finalmente o acesso, este despertar foi-nos finalmente conquistado, e nós agora sim juntas é que estamos a direcionar-nos para o mesmo caminho, para as mesmas coisas, e de facto é aquilo que tu dizes, eu não usei estas cargas, estas heranças dos meus pais de forma negativa. Sim, não usei, mas foram de extrema importância para eu catapultar para outro nível. Houve momentos de conflito interior, momentos de conflito e de aceitação, no sentido em que não, este privilégio não existe, isto é da cabeça dos meus pais, e depois há o momento em que de facto tu és confrontada com o privilégio e aí passas ao terceiro momento, que é a aceitação. De facto ele existe e tu quanto a isso não vais poder fazer nada, e aceita, e é aí que eu resgato essa informação do meu pai e me empodero para poder catapultar para outro nível, não usando de forma negativa. E isto é que nós precisamos de passar para outras mulheres que estejam neste despertar, que precisamos de estar todas alinhadas com as mesmas expectativas, de que o caminho é para ser sempre mais para cima, nós precisamos estar sempre para cima, e é trazer isto cada vez é preciso, e é bom que haja estas conversas e desafios a trazer outras mulheres negras para que possas também ampliar aqui a forma de pensar, porque de facto quando é o que tu estavas a dizer, enquanto não se fala de certos assuntos tu não pensas, realmente nunca tinha pensado nisto, e às vezes com tão pequeninas práticas diárias nós conseguimos alterar o impacto do dia daquela família, daquela mulher, daquela criança, e principalmente falando das crianças, que é o grande alicerce que nos faz estar aqui. O que nós passamos para elas é o que elas vão facilitar para outras crianças, não é? Eu quero acreditar que as nossas filhas e filhos não terão tantas dificuldades, estarão mais bem preparados para enfrentar esta necessidade de fazeres a dobrar ou não, porque só por sermos mulheres já temos que fazer a dobrar.
e então, em particular, eu não passo nada disto à Beatriz, mas eu também tenho a vantagem que estou a educá-la no lugar certo. Eu estou em Angola, e Angola trouxe dizer que também Angola foi um impulsionador desta minha mudança, porque trouxe-me a humildade que nós na Europa não temos, trouxe-me um olhar diferente para tudo, e eu costumo dizer que qualquer europeu deveria passar um dia em África só para poder fazer aquilo que tu disseste, recuperar a simplicidade. E Angola foi o meu lugar transformador de muita coisa, de quase tudo, e então eu não vejo que a Beatriz terá tanta dificuldade nisso, porque é inspirador educar aqui. Por causa disso, da simplicidade. É isso. Então, mas seja como for, eu não sei o que é que a vida me reserva para amanhã, não se faço ideia se voltar, se a Beatriz terá que ir para aí estudar, se irá viver em qualquer outro lugar, e eu espero que ela esteja preparada, mas eu educo-a para que ela saiba que eu educo-a com muita dificuldade, porque é muito desafiante, tenho todos os dias dúvidas tremendas do tom de pele, porque é que tu és desta cor, porque é que não és, portanto, todas essas dúvidas que tu também já deves ter, mas eu educo-a para que ela tenha a necessidade de saber que a mínima coisa que ela tem que fazer é respeitar, apenas. Na base do respeito, apenas e única e exclusivamente é ser respeitada e respeitar. O resto eu vou fazendo como comecei, vou me informando, vou lendo, e aquilo que eu faço eu vou partilhando com outras pessoas, para também darmos aqui todas de mãos dadas um engagement à educação que só por si é desafiante nos dias de hoje, não é? Com tantas particularidades que nós temos, às vezes não conseguimos dar a todo lugar, e acho que quando nós conseguimos partilhar de forma inclusiva é muito mais fácil, será muito mais fácil. Sim, e sinto que é mesmo esse lugar de, como nós falávamos, de não educar para a obediência, não educar para essa de põe-te, reduz-te à tua insignificância, não é? É mesmo o oposto, nós queremos pessoas cada vez mais, a vida atual pede essa criatividade, pede esse poder pessoal que estimula também essa criatividade, não é? Nós criarmos os nossos trabalhos, nós criarmos a partir de nós, não é? Criarmos as experiências que queremos viver, e sinto que é mesmo importante esse lugar de desenvolver nas crianças não é tanto uma rebeldia, é mais um lugar de artista, não é? Quase como se ela fosse aquele criador da vida dela, com o que ela desejar, não é? E ela ter essa visão de que pode criar inúmeras coisas na base de se respeitar, e por isso de respeitar o outro também. E é muito inspirador. Obrigada, Daniela, por trazeres também todos estes temas. É assim mesmo um abrir de olhos para muita coisa, e certamente que é só uma primeira abordagem a muitas portas que se abrem a partir daqui. E não sei se queres deixar mais alguma palavra, se tens aí a tua pequenina. Sim, Olha, agradecer-te também, e também parabenizar-te pelo projeto. Tens um trabalho muito bonito, também inspirador para mim há muito tempo, e desafiar-te realmente a que tenhas essa possibilidade de ampliar e de tornar também a tua comunicação cada vez mais inclusiva.
inclusiva, com representatividade. E acho que nós falamos de tudo e perdoa-me se de alguma maneira, e para quem depois estiver a ouvir, tenha sido talvez um pouco mais franca e clara naquilo que são as minhas posições, mas acho que é um assunto que é muito fácil de se falar hoje, é fácil de se falar, mas não é de fácil trato ainda. Sim, e por isso é que mastigando com este respeito também e trazendo essa representatividade, nós vamos amolecendo também para haver mais espaço de mais partilha genuína, não é? E isso é que faz a diferença. Então, Daniela, olha, agradeço-te imenso, muito obrigada por este tempo, muito obrigada por tudo aquilo que tu trazes, por todo o teu trabalho, todo esse ativismo a dobrar neste desbravar caminho que ainda está tão por caminhar, mas que sinto que já fizemos também um bom percurso e que os nossos filhos vão poder ter essa possibilidade de nos transcender também, e nós já estamos aqui a abrir esse caminho e fico assim mesmo orgulhosa e olha, deixo-te assim um grande beijinho, muito obrigada a todos que estiveram connosco, qualquer questão já sabem, a Daniela também está disponível para falar com vocês, sigam a Daniela no Instagram, acompanhem o trabalho dela na amamentação, neste lugar ativista e vemo-nos em breve no próximo episódio. Muito obrigada, um grande beijinho a todos e espero que vos tenha sido útil. Obrigada, até já.